Olá, amigos da Casa Espírita André Luiz. Vamos a mais um estudo do nosso Evangelho, das mensagens que Jesus e os Espíritos amigos, com tanta amorosidade, deixaram para nós. E hoje, para fazer essa reflexão de hoje, eu vou usar duas mensagens. Uma está no Palavras de Vida Eterna, que é um livro que estou relendo toda manhã, antes da minha oração. E o outro texto vem de um livro que tem um nome bem interessante para esse momento aí, Coragem, que também é do Chico, aqui do Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, e o Palavra de Vida Eterna é Francisco Cândido Xavier, pelo trabalho do Emmanuel, né? O texto pelo Espírito de Emmanuel. E aqui o texto de hoje chama No Dia da Incerteza. E ele começa com uma passagem com Paulo, lá em Coríntios, onde ele diz: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está em Coríntios. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme, no encalço de determinada realização. E eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos a vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Bem profunda essa mensagem, né, meus irmãos? E muito atual. Porque aqui Emmanuel nos coloca, né, que todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza, todos nós, né? Nós que estamos aqui no planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações, todos somos surpreendidos ou seremos surpreendidos por dias nublados de incerteza, né? E aí ele vai citando vários exemplos, né? Ele fala quando a gente trabalha numa determinada realização, quando a gente tem um projeto, seja um projeto, né, de trabalho profissional, ou se a gente tem um projeto de trabalho dentro da família e que de repente todo aquele nosso esforço, acontece alguma coisa, todo aquele nosso esforço parece que foi tudo por água abaixo, né? Tá tudo perdido. Quando a gente busca a diretriz, né? Quando a gente aceita ser guiado na vida por alguém que a gente acha que é aquela virtude e de repente aquela pessoa falha com a gente, porque todos nós somos falíveis, né? Então, ele fala assim, quando a gente busca, né, achando que aquela pessoa tem bastantes virtudes e que pode nos guiar, né, seja o líder, sei lá, o líder da nossa empresa, seja o nosso pai, seja o nosso irmão, seja o líder religioso, seja o líder político, quando a gente se guia por alguém, porque todos nós, né, eu sempre digo isso para as pessoas, e quando eu falo
com jovens em trabalho voluntário, né? Eu falo assim, todos nós deixamos as nossas marcas em alguém, alguém nos vê como exemplo, né? E às vezes a gente é falível, né? Então ele diz aqui, né, que de repente quando a gente aceitava que ser liderado por uma pessoa que a gente achava que tinha virtude, de repente ela falha conosco, né? Ele fala quando contávamos com certos recursos para atendimento dos compromissos diversos, né? Então, recursos materiais, recursos financeiros, né? E que, de repente, eles se evaporam, deixando-os amargurados e frustrados, né? Então, ele coloca, né, que a gente, de repente, tinha elementos que nos traziam segurança, tranquilidade, e que, de repente, isso é privado da gente, né? E a gente se sente largado à prova, sem alegria, sem direção. Mas, e aí ele coloca até ansiedade por dentro, por fora consternação. Alguns até se manifestam nessa consternação, outros ficam nessa ansiedade sem nem manifestar essa ansiedade, né? Mas aí ele coloca, né, para nós, que tudo bem, que a gente vai passar por isso, mas que a gente não se sinta sozinho. E agora, mais do que nunca, né, eu acho que todos nós já tínhamos as nossas incertezas, né, o nosso dia de incerteza, vamos dizer assim. Cada um de nós, se a gente for pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, na hora que vem aquela dor, na hora que vem aquela perda, na hora que a gente se frustra, a gente tem aquele dia de incerteza, né? Agora, com essa pandemia, esse grau de incerteza, porque era o desconhecido, né, para os nossos cientistas, para os homens que estavam na liderança, isso foi geral. E a quarentena, que nos fez ficar em casa, desconstruiu, né, uma série de coisas que a gente tinha no nosso dia a dia, né? O nosso trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas, com os grupos, e tudo isso é mudança. E mudança traz esse sentimento de incerteza, né? Então, com certeza, todos nós, como Emmanuel já trazia aqui há muitos anos atrás, através de Chico, né? Dizendo que todos nós enfrentaríamos um dia de incerteza. E nós que acreditamos na reencarnação, acreditamos na evolução, sabemos que a Terra já vem passando há muito tempo por esse processo, né, de transformação, mas como todos os palestrantes têm colocado para nós, essa transformação se acelerou, né? Acho que muitos de nós achamos, talvez, que a gente ia passar, né? Que é desencarnar dessa encarnação sem passar por esse momento mais marcante que a gente tem visto de transformação, porque é mais marcante, né? Os dados dessa transformação que é no mundo, é global, esses desencarnes coletivos, e assim, todos nós estamos sendo colocados à prova, né? Principalmente, eu acredito, nós espíritas. Por que eu digo isso? Porque todas essas obras, né, o Evangelho de Jesus, todas as obras de Kardec, todas as psicografias, todos os livros que a gente vem estudando há anos, né, dentro da doutrina, nos mostram isso, vem nos preparando para essa situação, né, para que a gente possa dar o nosso testemunho, né, da nossa fé, e nos mantermos nesse momento onde a gente vai ver muita incerteza, junto com os nossos familiares, dentro da sociedade, né? Tantas pessoas necessitadas, a gente vê também tanta discussão, tanta polarização política, tanta gente necessitada
alento, né? E nós temos a doutrina, que é o Consolador prometido. Então, eu acredito que nós estamos sendo mais testados, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, e foi muito nos dado. A doutrina nos traz esses exemplos, essas informações, mostrando que nós podemos ser luz, que nós temos as nossas dificuldades, sim, mas que a gente precisa buscar o autoconhecimento, ao nos autoconhecer, não nos deixarmos levar pela culpa, né, ou pelo desamor a nós mesmos. Nós precisamos nos compreender, mas ao mesmo tempo nós precisamos buscar essa nossa reforma íntima, e isso faz parte, né, dessa nossa reforma íntima. Toda essa dor, essa incerteza, esse sofrimento faz parte. Então, que a gente possa tirar o melhor disso tudo agora, nesse momento, para nós mesmos e para o outro. E aí, por isso que eu escolhi também essa mensagem, essa outra mensagem do livro Coragem, que eu vou ler também ela para vocês, porque ele fala exatamente dessa questão, né, das tuas dificuldades, e ele traz também para nós como decifrar esse sofrimento e o que a gente deve buscar para poder superar tudo isso. Então ele traz aqui nos tuas dificuldades, ele diz assim: imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportemos-nos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade objetiva. Então, a gente sempre fala, né? A gente não faz sempre essa comparação da nossa vida com a escola. Imagina os alunos só chorando, só reclamando, né? Aí ele diz: diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem-se. Quer dizer, diante da dor, diante do sofrimento, não vamos nos fixar nisso, né? Ele diz assim: um náufrago faminto de estabilidade ao sabor das ondas não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme, né? Então, se eu tô lá num barco, olha, mais uma vez a analogia do náufrago, né, do barco, né? Tem muitas palestras que a gente tem visto, estão fazendo essa analogia, né, que nós estamos todos no mesmo barco, que Jesus está no leme, né? Mas um náufrago que está num barco que está afundando, ele vai ficar examinando o fundo do poço, do fundo das águas? Não, ele vai refletir na melhor maneira de alcançar a terra firme. Então, que a gente possa refletir, seja nas nossas incertezas, a gente possa refletir o que eu posso fazer para buscar essa terra firme, né? Para buscar me reinventar, seja profissionalmente, seja para consolar um ente querido, um familiar querido. Como que eu posso usar essas ferramentas que o Evangelho me deu, que o estudo do Evangelho, que o Consolador prometido traz para mim? E ele diz assim: todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando possibilidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação, né? Então, olha lá, nada de ficarmos na queixa, achando culpados, né? Vamos aproveitar esse tempo e deixar de lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoarmos a existência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio a nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada.
Esse é um desafio a quem tesoures paciência. Aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no caminho da aprovação. Então, a gente fez uma fala anterior, né, na semana passada, falando sobre o sofrimento, né, que o sofrimento é necessário ainda para que a gente, para que provoque na gente, né, essa renovação, essa nova alvorada, né, e que cada desafio a gente possa trazer para nós uma nova virtude, exercitar uma nova virtude. Se eu não me engano, a fala da Valéria, ou mesmo dos outros colegas, o Wellington, a Cristina, tem falado disso também, né? Que a gente possa, o Wellington falava da gente pôr na lousa, a Valéria falava da gente exercitar, né? Essas competências, né? Novas, né? E a nossa capacidade de amar. Porque a gente está aqui é para aprender a amar verdadeiramente, né? Então ele diz assim: aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Olha lá, vou repetir. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. E aí ele coloca: serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia, né? Me toca muito essa questão do serve, né? Porque a gente está vendo aí, né? Que esse é o momento da gente servir, a gente servir de consolo para quem precisa, a gente servir de ajuda, seja numa obra de caridade, ajudar os outros. Esses dias eu vi uma palestra do Haroldo Dutra e o Haroldo falando, né? Vejam esses nossos artistas, né? Os sertanejos e esses tantos outros artistas que têm feito essas lives voluntariamente para conseguir alimentos, né? Para o Mesa Brasil, para outras instituições. Vejamos os nossos próprios, olha Divaldo, que a idade que ele tem, né? Fazendo live direto. Para quê? Para nos consolar, levando o espiritismo para as pessoas, né? Então, às vezes eu fico pensando, a gente está fazendo, né, essas nossas falas aqui para o nosso grupo, mas e os que não estão no nosso grupo? Nós precisamos achar uma forma de levar isso, né? E eu achei muito bacana esse curso que a gente fez lá pela Federação Espírita do Mato Grosso, onde eles estão ensinando a gente a usar as ferramentas. É claro que a gente precisa organizar um departamento de comunicação dentro da casa para isso, nós precisamos usar o Facebook para ficar exposto a essas falas, não para vaidade nossa, de ego, nem nada disso, nem mas para deixar disponível para as pessoas essas mensagens de amor. E isso também não precisa ser só dentro da casa, não precisa ser só dentro do Facebook. A Cristina, nossa amiga Cristina Badim, nos contou esses dias por telefone que ela recebeu um telefonema de uma senhora, que ela nem sabe de onde é, e essa senhora só perguntou para ela assim: oi, como vai? Você tá bem? Eu sei que você não me conhece, mas eu posso ler uma mensagem do Evangelho para você? Quer dizer, essa senhora deve ter ficado lá na casa dela pensando como ela podia ajudar alguém. E aí ela ligou para outro, a Cristina nem sabe que lugar que ela é, e a Cristina acolheu e disse que foi muito bom aquela mensagem que aquela senhora leu, né? Sem tocar em religião. Porque agora a nossa religião tem que ser universal, tem que ser a religião do amor, né? Não é só aquela que é melhor. Em todas, né? Vão aparecer essas pessoas que estão dispostas a servir. Então, por isso que me tocou essa mensagem de Emmanuel, porque ele diz: serve e compreende. Porque nós vamos encontrar irmãos com muito sofrimento, que vão estar, né, na queixa, vão estar no azedume, vão estar no desespero. Então, serve e compreende, serve e suporta, né? Serve e constrói, serve e beneficia.
E aí ele termina: tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Então, olha lá, que a gente não se deixe, né, cair nessas armadilhas. Nas armadilhas do orgulho, nas armadilhas do marasmo, né, de acharmos que estamos aí na nossa doutrina e só através da oração. A oração é sim muito importante, a vibração é muito importante, mas é importante também essa ação humana. É certo que agora a gente não pode abraçar, não pode pôr no colo, mas eu posso pôr nesse colo virtual, eu posso fazer uma ligação e escutar alguém, eu posso fazer uma ligação e trazer uma mensagem consoladora, eu posso, se eu tiver recursos, né, eu posso também ajudar aquele outro que está passando mais necessidade do que eu, né? Eu posso estender a mão, e esse recurso não precisa ser enorme, mas se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir trazer esse amor, né? Essa essência do amor. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa começar, né? A gente tem que pôr essa roda em movimento. Então, fica a reflexão dessa noite, palavras de vida eterna, no capítulo 176, no dia da incerteza, que Paulo nos traz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós espíritas, já trazemos, né, todo esse cabedal de conhecimento, agora precisamos trazer não só para a nossa mente, mas para o nosso coração, para as nossas mãos, para a nossa boca, para nossos ouvidos, todos esses ensinamentos de Cristo. E aqui no livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, apesar de serem vários espíritos, nós acabamos caindo de novo, né, nos ensinamentos de Emmanuel, que chama capítulo 4, tuas dificuldades, tá bom? Então essa é a nossa reflexão de hoje, e vamos agora, né, nos colocar numa posição bem confortáveis, bem tranquilos, conectando a nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção, o nosso sentimento, trabalhando esse nosso sentimento, que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, e primeiramente agradecer a Jesus por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos amores, pelas nossas dificuldades, agradecendo a Jesus pelos seus exemplos, por essa doutrina que é consoladora, e que possamos ser consolados e consolar aquele que está mais necessitado do que nós, que possamos exercitar a nossa fé, exercitar o nosso amor pelo próximo, por toda a humanidade, pelos aqueles que estão dentro do nosso lar, pelos nossos entes queridos, mas que possamos exercitar a empatia com aqueles que são tão diferentes de nós, que passam por dores diferentes das nossas. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos da luz, da paz, do amor e da misericórdia, benevolência e paz. Gratidão, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus.